Fala galera, beleza? Eu sou o Ugen e você está no Bonamundo e olha só, a gente voltou com mais vídeos de psicologia social, para você que não sabe. Eu estou expondo um pouco do conteúdo do livro do Rodrigues, é um mega livro muito bacana de psicologia social, certo? O link dele está aqui na descrição e hoje nós vamos começar um tema novo, tá? Nós estamos falando sobre 3 pontos importantíssimos sobre como é que nós nos relacionamos com a sociedade e o mais importante, como é que nós compreendemos essa sociedade de uma forma psicológica, como é que funciona essa interação, certo? Bom, tem um dos pontos importantes que é uma forma, é uma mecânica, na verdade é um grupo de mecânicas que é a heurística, tá certo? Heurística, tá certo? Nós chamamos de heurísticas porque são várias, tá? Então, o que são essas heurísticas? São métodos de atalho, tá certo? Como assim métodos de atalho? A nossa mente ela vai usar métodos de atalho para conhecer e para interagir com a sociedade, para fazer você e eu interagirmos com a sociedade, com as suas informações e com o ambiente, certo? Então, isso são as heurísticas, tá? Esses métodos de atalho, certo? Não esqueça de pegar sua folha, fazer suas anotações aí, porque ponto a ponto vai ser muito importante. E o livro ele vai dar pra gente aí 4 heurísticas importantíssimas, tá certo? Que nós tendemos a usar aí diariamente, tá certo? Então vem comigo, vamos lá. Uma coisa importante da heurística aí é que elas podem nos levar a conclusões incorretas. Lembra sempre desse detalhe. Ela é um método de atalho. Sendo um método de atalho, muito dificilmente você vai conseguir refletir de uma forma mais profunda, de uma forma mais ampla, de uma forma com muito mais informação. Então ela é uma parada rápida, pum pum pum, certo? Então ela faz esse atalho para que você consiga, fazendo com que você consiga entender e lidar minimamente com a situação ou com o ambiente, certo? Então essa é a ideia. Isso é um dos pontos negativos, é que muitas vezes essas conclusões aí elas são incorretas, tá certo? Porque nesse meio de nós interagirmos, nós temos essas reações, nós temos as nossas posições, nós temos as nossas opiniões, tá certo? E muitas vezes essas posições, opiniões e comportamentos acabam sendo incorretos, tá certo? Principalmente quando a nossa mente ela vai se utilizar dessa mecânica de heurísticas, certo? Isso é muito importante. Bom, a gente vai ter aí então vários cientistas, vários psicólogos, várias pessoas da área lidando com isso, fazendo vários experimentos científicos da área da psicologia, da neuropsicologia, né? E dois importantes aí autores que vão falar sobre isso é o Fiske e o Taylor, tá certo? Isso vai acontecer em 1991. Inclusive eles vão dizer o seguinte, que nós somos, isso aqui é bonito, ávaros cognitivos. O que é isso? Nós somos cognitivamente preguiçosos. A nossa mente ela tem sim uma capacidade incrível de lidar com informações, só que na verdade o que ela busca, o que nós buscamos é aquilo que é mais fácil para sobreviver. É aquilo que é mais fácil, a forma mais simples para sobreviver. E sabe qual é o mais louco? É que conforme vocês forem vendo os vídeos das heurísticas, que vai ser uma heurística por vídeo, tá? Para ficar bem explicado, vocês vão ver que a gente usa isso a toda hora, em todo momento, para resolver todas as questões da vida. É muito louco, tá certo? E lógico, no final de todos os vídeos eu vou fazer uma pontuação muito importante sobre isso. Então olha só que interessante. Nós somos ávaros cognitivos e talvez você lembre, se você não lembra, eu vou deixar até aqui em cima no card aparecendo para você, tá certo? O seguinte, quando eu falei da Gestalt, a psicologia da forma. Na psicologia da forma, eu vou deixar aqui a playlist para você ver os vídeos da Gestalt depois. Tem um tema ali dentro da Gestalt que é a boa forma, é uma ideia dentro da teoria. E lá explica exatamente isso. Nós procuramos a forma mais simples, tá certo? Para entender as coisas. E a heurística é exatamente isso, tá certo? Dentro da ideia de perceber a sociedade, de nos relacionarmos com a sociedade, certo? Então nós somos ávaros cognitivos. Por isso que é tão importante você entender a importância da heurística, porque nós somos assim. Nós somos temos essa tendência de preguiça no entendimento e na compreensão social, na compreensão do outro e do ambiente, e por isso nós fazemos o que fazemos, agimos da forma que agimos, certo? Bom, aí é o seguinte, ponto importante, né? Para termos menos esforços, a gente vai usar as heurísticas, tá certo? Só que é o seguinte,
elas vão cumprir um papel perfeito pra gente. Apesar de, geralmente, ela vai nos levar a conclusões equivocadas e a conclusões simplistas, tá certo? Na maioria dos casos. Então, quer dizer, mesmo ela nos trazendo um resultado não tão bom, não tão interessante para a nossa vida, dia a dia e social, mesmo assim, elas são aquilo de mais interessante para a nossa mente, para nós usarmos de uma forma muito prática. Inclusive, elas deixam a nossa vida muito prática, deixam a nossa vida muito mais ágil, porque tem muitas coisas em que a gente realmente não precisa, tipo, se aprofundar no dia a dia, né? Então, por exemplo, você está no trenzão e no trabalhar, nem tudo você precisa desenvolver um grande raciocínio. É uma conversa jogada fora, um bate-papo, uma preocupação que não precisa de tanta reflexão e às vezes é mais fácil você se utilizar de heurística mesmo. E a gente vai ver mais vídeos lá pra frente de que ela também tem um lado positivo, tá? Em muitos momentos, tá certo? Sendo bem usadas, consciente ou de forma inconsciente, tá? Então vamos lá. E quais são então essas heurísticas que o livro vai trabalhar com a gente? Ele vai colocar 4 importantíssimas que nós mais usamos. A primeira é a representatividade, a segunda é a acessibilidade, a terceira é o que? O uso de pontos de referência, tá certo? E a última heurística que o livro vai usar aí é o falso consenso, que essa daqui é incrível, tá certo? Lembrando sempre que essa heurística é dentro da ideia da psicologia social, ela está trabalhando a ideia de que como nós usamos esse mecanismo de rápido atalho, de rápida conclusão, para nos locomovermos no mundo, na sociedade, para interagirmos na sociedade. Certo? Entendido isso, agora você sabe o que é heurística. E agora nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre a primeira heurística, certo? Vamos lá então. Já pegue para fazer mais anotações aí, ó. Lembrando que o livro é esse, tá? Tá na descrição aí o link dele para você que quiser comprar, certo? Vamos falar primeiro então da representatividade, tá certo? Representatividade é o seguinte: é a heurística, é a mecânica que a mente vai usar, onde ela vai fazer uma comparação, certo? Entre dois objetos, tá certo? Ela vai olhar um objeto e a partir desse objeto ela vai tirar a conclusão do outro objeto, tá certo? Então, algo tem que representar aquilo que ela está olhando. Você vai entender com calma. Vamos lá, semelhança de objetos, certo? Vamos lá. O ponto importante que o livro coloca é o seguinte, né? Ao ouvirmos que uma pessoa é, fizeram vários testes e um desses testes, né, colocam o seguinte exemplo. Ao ouvirmos que uma pessoa é, qual a descrição? Olha só, que ela é meticulosa, ordeira, muito atenta a detalhes. Que tipo de pessoa você imaginaria que é esse perfil? Aí, vamos te dar 3 nomes, tá? Você acharia que ela é um fazendeiro? Ó, meticuloso, ordeira, muito atenta a detalhes. Você acharia que é um médico? Né? Ordeiro, muito atento a detalhes, meticuloso. Você acharia que é um contador? Né? Então fizeram esse teste. Fizeram esse teste e é interessante que chegaram no seguinte resultado. As pessoas escolheram em uma grande porcentagem quem? O contador, tá certo? E a nossa tendência vai ser achar que é o contador. Mas por que a gente achou que é o contador? Porque é o seguinte, porque essa descrição ela é representada por um contador, tá? Geralmente, se nós observarmos, a ideia que nós vamos ter é que um contador ele carrega esse perfil, né? Até por causa da própria profissão dele. Ele tem que ser alguém mais atento a detalhes, tá certo? Porque ele trabalha com detalhes, certo? Ele é ordeiro, é uma pessoa de organização e de ordem, tá certo? E é mais meticuloso, até porque o trabalho do contador ele tem uma carga de responsabilidade muito, muito grande. E são grandes responsabilidades. Você está lidando com documentações, papéis de alta importância e de dinheiro que são dos outros e não são seus. Então, quer dizer, essa descrição muito provavelmente vai fazer a gente lembrar do quê? De um contador, tá certo? Então, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo que nessa heurística de representatividade existe uma ideia e existe um objeto ou uma outra ideia que representa ela, certo? Ela representa. O que representa? Ela como se tivesse as mesmas características parecidas. Ou essa ideia, essa pessoa fosse dona dessas características. Se eu falar para você assim, nariz vermelho,
Quem que usa nariz vermelho? Você vai falar o palhaço. Por quê? Porque ele é dono dessa característica do nariz vermelho. Entendeu? Então, existe alguém que representa essa ideia. Então, às vezes, você percebe o outro e você entende o outro, ou entende a ideia ou a situação, porque existe alguma coisa representando essa situação, certo? E você se conecta com aquilo que representa ela. Então, quando você foi dar opinião, tipo de, deixa eu ver, essa característica seria do médico, contador ou fazendeiro, o que mais representa essa característica é o contador. Então, você vai linkar os dois, vai ligar os dois e a resposta seria, eu acho que é do contador, porque o contador ele representa mais essa ideia. Então, essa é a heurística onde vai fazer a nossa mente dar uma resposta a partir de uma ideia de representatividade. Sua mente vai falar assim, opa, isso daí, não. O que representa? Quem que representa essa ideia? Ah, é o contador. Então, esse perfil eu acho que é de um contador, certo? Essa é a ideia. Vamos lá. E aí, é o seguinte, é a mesma coisa, né? A gente tende a achar uma ideia que corre na sociedade muito, assim, tipo, heurística total, assim, de achar produtos e carros mais caros melhores, né? Por quê? Porque geralmente o que você tem aí, né, é uma tendência de representatividade. Então, por exemplo, você tem lá a marca Ferrari, né? Você tem a marca Ferrari de carro e a gente só conhece a marca Ferrari como uma marca que faz carros espetaculares. A partir do momento que uma pessoa fala, pô, o fulano tem uma Ferrari, pode ser o tipo, mano, o carro mais mudrungo que ele comprou da Ferrari. Mas a sua ideia é, mano, é um mega carro. Por quê? Porque o que representa a Ferrari é um mega carro. E é isso que você tem na sua mente. Então você está fazendo uma avaliação por representatividade. Você pegou aquilo que representa a marca, que é a qualidade, e você acha que os outros, por carregarem o nome Ferrari, também vão ter essa mesma qualidade, certo? Isso é muito importante. É muito importante porque a gente está falando de esquemas cognitivos que são previamente adquiridos. Como assim? São esquemas da nossa cabeça que nós vamos construindo e eles vão se consolidando conforme a gente vai amadurecendo, a vida vai passando e as ideias vão ficando fixas na nossa cabeça. E uma dessas ideias é esse sistema de representatividade, certo? E isso é engraçado, né? Porque tem uma brincadeira que a galera fala dos ônibus, né? Tipo assim, você veio do que hoje? Eu vim com os ônibus, eles são da Mercedes-Benz, né? Tem uma linha que é da Mercedes-Benz. Eles falam, eu vim de Mercedes. Aí o pessoal, quem não sabe, fica sem entender. Hoje eu vim de Mercedes. Quem não entende fala, nossa, que legal, né? Você tem uma Mercedes, mas é que o ônibus também é da Mercedes. Então, representa um pouquinho dessa brincadeira, dessa ideia, né? De que, olha, você acha que Mercedes-Benz é um mega carro, só que na verdade eu tô falando de um ônibus coletivo que leva uma galera, né? Então a pessoa, ela linkou a ideia da Mercedes com o mega carro caro, bonito e muito confortável, que é o carro da Mercedes, né? Geralmente os carros da Mercedes-Benz. Então, o que é isso aqui? O que a gente está vendo? Que a nossa mente, uma das formas que ela vai utilizar, uma das mecânicas que ela vai utilizar para responder, para perceber e para lidar e para tirar conclusões de outra ideia ou de outra situação ou de outro objeto, ela usar a mecânica da representatividade, tá? Algo representa aquilo na minha cabeça, eu entendi que, por exemplo, que a Ferrari é uma marca boa, então a partir do momento que um fulano fala que tem uma Ferrari, ou que comprou um relógio da Ferrari, alguma coisa com a marca Ferrari, automaticamente eu vou usar o quê? O meu ponto de representatividade. Isso aqui representa a Ferrari, então é bom, então aquilo é bom também, né? É como se a qualidade daquilo ela se espalhasse por tudo aquilo que carrega o nome dela, entendeu? Então isso é importante porque a gente acaba trabalhando assim. Isso é tão importante na vida da sociedade, na questão psicológica social, que você vai ver que no senso comum, que na forma que as pessoas olham a sociedade, geralmente a representatividade ela molda boa parte de como nós vemos o mundo. Então, por exemplo, se você nasce numa família onde a ideia da galera é que na família as mulheres não têm que trabalhar, têm que cuidar da casa, por exemplo, então você vai continuar com essa ideia, você vai continuar afirmando essa ideia se a sua família de forma geral pensa assim. E se você não quebra essa ideia com uma outra dinâmica da sociedade,
se reorganizando a sua educação social, reorganizando a sua visão sobre família, sobre sociedade, sobre trabalho, né, sobre direitos. Se você não mudar isso, você vai carregar essa ideia até onde der, né? Então, olha só, o que acontece? Você tem um grupo em volta de você que carrega uma ideia. A ideia é que a mulher ela tem que ficar em casa, trabalhar e cuidar da família. Então, quando você olhar para uma mulher e ela estiver trabalhando, ou for advogada, ou sei lá, num cargo muito legal que você estranhe ela estar ali, ou dona de uma corporação, não sei, talvez isso te cause estranheza, e principalmente quando ela venha defender que as mulheres têm que trabalhar mesmo, têm que, sabe, dividir com o marido e tudo mais, as responsabilidades. Talvez você estranhe, por quê? Porque você está usando agora a sua opinião, que é produto dessa mecânica de representatividade. Então, rapidamente você vai falar, opa, não, peraí, as mulheres da minha família, todas elas cuidam da casa, cuidam do marido, cuidam do sei do quê, por que ela tá achando que... Então, o que você fez? Você acabou de evocar, de puxar essa sua percepção da sociedade, certo? Então, quer dizer, isso molda muita coisa. Obviamente que aqui eu estou dando exemplos, tá? Então, essas mecânicas rápidas, elas moldam muita coisa. Agora, do lado do profissional, do psicólogo ou de alguém que conhece um pouco da área e se utiliza desses conhecimentos teóricos para analisar o outro, para olhar para o outro, né? Nessas falas, você sabendo dessas dinâmicas da mente, você já percebe um dos traços que essa pessoa vem carregando e qual é o meio em que ela vive. Como é que funciona o sistema de pensamento dela, né? Então, quando ela vem e ela já expõe essa forma de pensamento com uma heurística de representatividade, onde tudo o que ela está falando, você vê que sai de uma representatividade muito pontual, muito pessoal dela, você já consegue sondar um pouquinho qual é o núcleo familiar, qual é a dinâmica social que ela tem, qual é inclusive a capacidade intelectual de lidar com algumas questões, né? Então isso é muito interessante, isso vai acontecer em todas as outras heurísticas que a gente vai ver aqui, certo? Bom, para concluir então, a gente já falou dessa importância dos esquemas sociais, né? Como eles são importantes, como é que é importante a gente entender que nós precisamos alimentar, crescer e expandir a quantidade de esquemas sociais que nós temos na nossa mente. E outra coisa importante que a gente viu é sobre a raiz, né, das impressões. Quer dizer, essas respostas são geradas muitas vezes de uma forma simplista, como a gente viu, e de forma incompleta e errônea, porque elas são produtos dessa mecânica de heurística, da gente tirar e usar um atalho para responder rapidamente ou decidir rapidamente qual é a impressão, qual é o conhecimento que nós temos aqui, certo? É isso aí então. Espero que você tenha anotado ponto a ponto que você entendeu. Se não entendeu, teve problema, volta no vídeo, escuta com calma, anota o que é heurística, anota um pedacinho dos exemplos que eu tenho certeza que você vai entender. E o mais chocante, você vai ver isso acontecer no dia a dia com as pessoas que estão à sua volta, inclusive com você, certo? É isso aí, então, espero que você tenha curtido. Olha só, não esquece que eu vou deixar o card aqui em cima. Quando acabar o vídeo vai aparecer aqui os outros vídeos do canal. Clica para você ver a playlist de Psicologia Social do Rodrigues completa, certo? É isso aí, então, até o próximo vídeo, até mais e compartilhe o canal, compartilhe esse vídeo, com certeza vai ajudar o pessoal que estuda Psicologia Social também. Valeu e até mais. Fala galera, beleza? Eu sou o Uja e olha só, a gente está continuando o vídeo de Psicologia Social do Rodrigues. Estamos na segunda heurística. Se você não sabe o que é heurística, caiu desse vídeo de paraquedas. É uma série de vídeos sobre Psicologia Social onde a gente fala sobre heurística. Essa é a segunda heurística citada no livro, certo? Que a gente vai desenrolar um pouquinho. O primeiro vídeo, se você não viu, vê o primeiro vídeo, clica aqui em cima, ó. Vou deixar aqui, certo, o primeiro vídeo para você, depois você vem para cá. Heurística, a gente vai falar sobre a acessibilidade, que é uma heurística fantástica, tá certo? Primeiro, você tem que saber o que são as heurísticas, que está no primeiro vídeo, no vídeo anterior, que eu deixei o card aqui. E você tem que entender a primeira heurística, que é a representatividade. Agora a gente vai falar sobre a acessibilidade, que ela é um pouquinho diferente, tá certo? E muito importante também, tá? Então vamos lá. Primeiro, essa heurística aqui, a gente vai ter então vários, lógico, como sempre, vários outros cientistas, psicólogos e analistas, pessoas que trabalham na área,
fazendo testes aí, certo? E testando essas ideias. Essa heurística da acessibilidade, ela vai ser citada por alguns autores e eu vou deixar o nome de 2 autores aqui na descrição do livro. São os autores que os autores do livro, né, Psicologia Social, eles vão citar. Eu não vou nem tentar falar o nome dos caras, que é tipo nome russo, eslavo, tá, mas o nome tá aqui embaixo. Pode ter certeza que você vai achar o nome aqui embaixo, certo? E o que vai acontecer é que eles vão falar um pouquinho disso em 1974, em uma obra, tá certo? Bom, o que é essa heurística da acessibilidade, tá certo? Pontuação importante: julgamentos baseados na facilidade do acesso mental. Como assim? Nossa mente, um dos mecanismos, né, que a nossa mente vai usar é construir os julgamentos, julgar e construir as conclusões das nossas respostas e as nossas posições, se baseando na facilidade que nós temos de acessar alguma informação, certo? Então, ó, pega essa frase que eu falei e anota, tá certo? Olha só, julgamentos baseados na facilidade do acesso mental, tá? O quanto mais fácil tiver pra gente acessar uma ideia, essa ideia pode nos fazer, né, nos ajudar a tirar conclusões e a fazer julgamentos, entendeu? Então é a acessibilidade, o quanto que aquilo está acessível a gente, tá? Isso aqui é muito importante, certo? Um ponto importante da acessibilidade é a gente pensar que existem 2 pontos importantes dentro dela, 2 estruturas, tá? A acessibilidade, onde existe uma maior quantidade de acessibilidade e uma menor quantidade de acessibilidade às informações. Então não é só a quantidade de maior acessibilidade. Quanto mais acessibilidade eu tenho, mais isso vai me ajudar a construir uma informação e um julgamento sobre isso. Não, mas também a falta de acessibilidade faz com que aquilo acabe não te ajudando a dar um juízo e uma construção, uma opinião ou um entendimento melhor sobre aquilo, tá? E por que esses 2 pontos são importantes? Porque tanto o excesso de informação quanto a falta de informação pode gerar uma conclusão, um julgamento ruim, um julgamento falso, um julgamento simplista da nossa parte, certo? Então, esses 2 pontos são interessantíssimos para a gente lembrar. Esses 2 pontos são praticamente aquela coisa assim. Você fala sobre, por exemplo, determinada doença, e aí sempre tem aquele parente que vai indicar 1 milhão de remédios, porque na experiência pessoal dele ele tomou 1 milhão de remédios e talvez aquilo tenha dado certo para alguma coisa. Mas o quanto que ele conhece de fato sobre a questão médica daquilo para ele poder achar que você também pode tomar, né? Então, às vezes, a única coisa que ele tem acesso é a experiência medicamentosa que ele teve. Só que ele não tem acesso, talvez, a opiniões e a informações mais importantes para que ele possa, sim, indicar algum remédio para você, certo? Então, quer dizer, tanto a falta quanto o excesso podem ser perigosos para a gente construir um julgamento, construir uma opinião, certo? Então, a acessibilidade é um mecanismo heurístico, tá certo? Lembrando que é aquela forma rápida, um atalho para você aí desenvolver, tá certo, as suas opiniões, os seus julgamentos e a sua percepção sobre a sociedade, tá certo? Bom, vamos lá então. Temos esses 2 pontos aí, vamos trabalhar com exemplos agora que você vai gostar. O primeiro exemplo é aqui, quão perigoso é um esporte, né? Foi perguntado então para um grupo de pessoas, se você perguntar também quão perigoso é um esporte, o que vai acontecer? A gente vai ter um fator atuando na opinião dessas pessoas, que é, certo, a facilidade que ela vai ter de lembrar de acidentes envolvendo pessoas que praticam aquele esporte. Então, se você fala assim, você acha que paraquedismo é perigoso? E aí, se ela nunca ouviu falar de um acidente feio com paraquedismo, talvez a própria dinâmica do paraquedismo faça ela pensar. Só que pode ser que ela fale, olha, não sei, eu sei que um monte de gente já pulou, eu já vi assim, mas eu nunca ouvi falar de acidente, talvez mas... Então, o acesso à informação que ela está tendo vai fazer ela construir um julgamento sobre aquilo. Veja bem, vamos colocar uma situação aqui. Vamos supor que de cada 10 pessoas que pulam de paraquedas, 2 sofrem graves acidentes. Mas pode ser que a pessoa que está respondendo essa pergunta,
ela não tenha muito acesso. É uma pessoa que não assiste mais TV, que não gosta de ficar assistindo tragédia e tal, assim como eu, né? E tá lá, vivendo a vida dela. Então ela não sabe desse monte de acidente. Ela sabe que algumas pessoas postam que pulou de paraquedas e tal. Ela sabe de um ou outro, assim, um na vida, outro na morte, um no ano. E aí a informação, o acesso à informação que ela tem aqui. As pessoas pulam, legal. Não tô vendo muitos problemas, né? E aí, quando você vai responder, você vai fazer o quê? A informação que você consegue acessar é a informação de quê? Olha, pelo que eu sei, pela informação que eu tenho, que eu consegui acessar, né? É o seguinte, não é um esporte tão perigoso, certo? Da onde que veio isso? Isso veio da percepção dela de acessibilidade. O que ela tem de acesso à informação é isso. Então, o que ela vai conseguir passar e transmitir, construir um julgamento, uma opinião, vem disso, certo? Vem dessa opinião que ela tem acesso, tá? E não do restante da informação. Outro exemplo interessante, e esse exemplo é colocado de uma forma muito interessante no livro, e para você que não sabe, nós estamos expondo aqui como base esse livro Psicologia Social de 3 autores, né? Eu estou citando sempre o Rodrigues aqui. Então é um livro muito bacana, 500 páginas, vale a pena, Psicologia Social na Veia. O link está aqui na descrição para você comprar, certo? Vamos lá, o outro que é colocado aqui é perguntado para grupos de psicólogos, né? Por exemplo, você pensa numa classe de psicologia e você tem ali 90% da classe são moças, são mulheres, tá certo? Assim como eu fiz serviço social, na sala, tipo 90% eram mulheres, né? Eram poucos homens na sala. Aqui era uma classe de psicologia, no exemplo. E aí você pergunta na classe de psicologia sobre psicólogas mulheres. E o que vai acontecer é que a grande maioria, muito provavelmente, vai achar que a maioria das psicólogas são mulheres. Nessa pesquisa, né, a gente vai ter uma pontuação importante, porque realmente uma grande porcentagem disse que as psicólogas, em grande maioria, eram mulheres. E a acessibilidade que eles tinham de informação era o seguinte, era que o acesso à informação sobre quantos psicólogos são homens e quantos são mulheres, o acesso estava dentro da ideia de que eu conheço mulheres psicólogas, muitas mulheres. Aqui dentro da minha sala são muitas mulheres que vão se formar em psicologia e vão trabalhar na área. Então o acesso que ele tem de informação construiu a opinião dele. Inclusive o acesso prático da vivência ali da sala de 90% de mulheres fazendo psicologia, certo? Isso aqui é mais um exemplo da heurística, dessa mecânica mental de acessibilidade. O acesso que eu tenho à informação é X, então para mim o que eu vou falar é X mesmo, porque eu não tenho acesso a outra parte da informação ou de uma informação mais ampla, diferenciada, certo? Então eu vou usar o acesso à informação que eu tenho, certo? Bom, pontuações importantes, né? Que é o seguinte, primeiro, isso aqui é você vai ver que isso aqui é uma característica clássica do argumento do senso comum, tá certo? Por quê? Porque geralmente as pessoas elas vão articular exatamente aquilo que elas têm acesso, né? A acessibilidade. E geralmente aquilo que é um acesso mais rápido para elas. Se você for lembrar da outra heurística, que é a da representatividade, né? A gente vai ver que essa da acessibilidade ela tem uma diferença que é, às vezes você tem um certo conteúdo, você conhece algum tipo de informação, só que aquela informação ela já não está mais de uma forma acessível para você na sua mente. Ela ficou oculta lá dentro ou você não alimentou essa informação. Então você não vai conseguir usar essa informação, tá certo? Na dinâmica do senso comum, a ideia da acessibilidade ela é muito frequente. Usar essa heurística da acessibilidade é muito frequente, né? É usar ali meio que a arma que você tem na hora. E isso é muito importante. Por quê? Porque a gente volta a falar de novo aquela pontuação que eu coloquei no vídeo anterior. Se a gente for olhar do outro lado agora, né? Não do lado de sujeito, eu e você, mas se a gente for olhar de um lado assim, você que vai fazer uma análise, você aí pega e olha para a sociedade, olha para as pessoas e bate um papo com elas sobre alguma coisa. Você vai ver em que geralmente elas sempre falam sobre as mesmas coisas, tá? O papo sempre vem na mesma coisa, vem sobre a mesma ideia, em cima dos mesmos temas, tá? Geralmente por quê? Porque é esse tipo de informação que ela está conseguindo acessar. E geralmente são as informações
mais novas são as informações mais frescas que ela está tendo acesso, tá? Isso é o quê? É um uso de mecânica da heurística, tá certo? Isso acontece muitas vezes, isso é muito interessante, né? Que a gente não percebe muito bem quando acontece o acesso à heurística da acessibilidade. Por exemplo, eu geralmente só converso muito sobre os temas e exponho os temas que eu conheço. Ou que eu conheço mais ou menos, ou que eu conheço de uma forma legal, que dá para conversar. Então a tendência, sem as pessoas perceberem, é achar que... isso acontece muito, inclusive comigo. É achar que, tipo assim, ele acha que sabe tudo, ou então ele sempre fala, ou ele sempre tem opinião sobre tudo. Olha só que interessante, o que as pessoas não percebem? É que as únicas coisas que eu dou opinião, que eu falo, são as coisas em que eu tenho acesso, tá? E geralmente são coisas que estão me cercando, eu não converso coisas fora daquilo, né? Então surge essa percepção. Mas por quê? Porque eu sempre estou em volta de um certo conteúdo e eu fico expondo esse conteúdo. Como esse conteúdo aparece muitas vezes, eu exponho muitas vezes, a tendência é achar que eu tenho um certo domínio sobre aquilo e às vezes de forma positiva ou negativa. O que é isso? É a mecânica acontecendo. É a pessoa pegando aquilo que ela tem acesso e expondo. Então você pega, por exemplo, a trocar ideia com um cara e o cara ele fala muito de futebol. Então, às vezes, é o que ele está tendo acesso para falar agora, até de entretenimento mesmo, nem nada profissional, nada técnico, né? Não, de entretenimento. O que ele está tendo acesso agora de entretenimento é aquilo. Então, o que veio para ele de mais fresco na ideia, o que ele conseguiu acessar mais rápido, é falar sobre futebol. E ele pega futebol e fala e leva como assunto, certo? Então, quer dizer, essa heurística, essa dinâmica faz com que você acesse rápido, certo? E você exponha em cima daquilo que você conseguiu acessar. Lembrando sempre, eu não estou falando de coisas complexas. A heurística, ela é um atalho, tá? Eu não estou falando que o cara vai pegar uma coisa complexa, construir na cabeça dele, parará, e expor. Não. E nem se comportar. Nada disso. Mas são ações rápidas. Ações de respostas rápidas. Então nós estamos falando de um sistema onde tende a te trazer, como a gente disse lá no primeiro vídeo, tá certo? Conclusões com duas características. Conclusões equivocadas e simplistas pelo fato de você ter um acesso muito rápido àquilo e automaticamente muito superficial sobre aquilo. Nesse caso, o seu acesso são de coisas que você consegue acessar rapidamente, né? Tem coisa que você precisa parar e pensar e buscar lá longe e tem coisa que já está aqui, né? E uma das mecânicas é você pegar essa daqui que você teve acesso, que está na sua frente, certo? Bom, é isso aí então. Exposição feita dessa heurística, uma heurística sensacional. Quando você conversar com uma pessoa, você vai perceber essa heurística, ela trabalhando, né? Geralmente está dentro do comportamento e dentro da fala das pessoas, né? O que as pessoas falam tem muito a ver com o que elas estão acessando rapidamente ali, né? E isso é interessante porque elas vão falando daquilo que está, sabe, percorrendo em volta dela, daquilo que está fazendo parte da dinâmica do dia a dia dela, daquilo que está ali geralmente preenchendo a observação dela, aquilo que está preenchendo um pouco a preocupação dela. Então, geralmente a gente tende a falar aquilo que a gente tem fácil acesso, certo? É isso aí, então. Espero que você tenha curtido, tá certo? Esse ponto da heurística é muito interessante, é uma mecânica muito bem usada e se você observar, você vai conseguir captar isso, certo? Na dinâmica da sociedade com uma forma muito fácil, certo? É isso aí, então. Espero que você tenha curtido. Olha só, vê até o próximo vídeo. Vai ter mais uns 3, 4 vídeos sobre heurísticas, tá certo? A gente vai falar de mais heurísticas no próximo vídeo, tá certo? Vou deixar aqui em cima a playlist com todos os vídeos de psicologia social aqui desse livro, tá? É uma playlist bem bacana que eu vou deixar pra você. Espero que você curta. É isso aí então, compartilha, curte. Se você entendeu e gostou, deixa aqui nos comentários se o vídeo te ajudou a estudar e entender um pouquinho mais de psicologia social, certo? É isso aí então, até o próximo e até mais. Fala pessoas, beleza? Eu sou o Ujne, estamos em mais um vídeo de psicologia social. Estamos falando sobre heurísticas. Você não sabe o que é heurística? Você precisa ver o primeiro vídeo, eu vou deixar aqui linkadinho pra você, tá certo? Aqui em cima, vê desde o primeiro vídeo sobre heurísticas e vem assistindo todas elas, tá certo? Que você entendendo o que é heurística, agora você vai entender melhor o que é isso daqui. Nós vamos falar agora
Se eu não me engano, nós estamos na terceira heurística, que é o uso de ponto de referência, que é sensacional, tá certo? Vamos lá então. Primeiro ponto importantíssimo. Estou usando como base o livro Psicologia Social, de 3 autores. Eu cito sempre o Rodrigues, tá certo? É um livro de 500 páginas. É um calhamaço que você precisa ler. Livro base de Psicologia Social, tá certo? Tem o link do... Tem uma playlist aqui só de Psicologia Social, tá aqui em cima. Eu vou deixar o link também para você, tá certo? Depois você clica e assiste a playlist toda. Então, dentro dela estamos falando de heurísticas, tá certo? Essa heurística é o uso do ponto de referência e eu quero já tratar um pedacinho aqui. Se você está vendo todas elas, você vai perceber que ela parece um pouquinho com a heurística da representatividade, tá certo? E só que existe uma diferença nelas duas, eu já quero deixar claro para você, tá? É o seguinte, a da representatividade, existe um ponto que é um ponto de referência que vai representar, tá certo? Representar a construção da sua conclusão, da sua ideia, como você já entendeu lá no outro vídeo, tá certo? A questão da representatividade, tá certo? É o seguinte, a representatividade, ela carrega um conteúdo que você geralmente conhece minimamente, tá? Lá no exemplo do vídeo eu falei sobre o contador e sobre as características do contador. Veja bem, você tem que conhecer um pouquinho sobre as características do contador, senão ele não vai ser um ponto que representa nada pra você, certo? Se eu falar pra você assim, caraca, mano, esse cara só joga uma bola igual um quarterback. Se você não sabe o que é um quarterback, isso não vai ser uma representatividade pra você, isso não representa nada. Eu falar que ele joga igual um quarterback, isso não representa uma ideia pra você, certo? Então, na representatividade, você tem que conhecer as características da representatividade. Agora, no uso de referência, de ponto de referência, a tendência é que você conheça menos, tá? O ponto de referência você pode conhecer muito menos. E isso parte de uma questão importante, que o principal ponto de referência é você mesmo, tá certo? O ponto de referência geralmente ele vai ser usado, e quando o ponto de referência é usado, você vai usar você mesmo como ponto de referência. Vamos colocar agora as ideias no lugar, tá? Estamos falando de heurísticas, mecânicas rápidas para tirarmos conclusões, tá? Uma dessas mecânicas é o ponto de referência, tá? E tirar conclusão do quê? Entendermos a sociedade, entendermos o outro. Nós vamos construir a nossa opinião, construir a nossa posição. E quando a gente vai emitir ou pensar e construir essa opinião, nós vamos também usar uma mecânica que é o uso de ponto de referência. E o ponto de referência mais usado somos nós mesmos, certo? Agora você entendeu a sequência da ideia, então se achou, né? Então beleza. Então essa heurística vai usar como principal ponto de referência nós mesmos. Como assim? Por exemplo, se nós somos tímidos, tá? E tem alguém que é normal, e se nós somos muito tímidos, a tendência é acharmos que aquela pessoa é extravagante. Por quê? Ora, mas veja, ela não é extravagante, ela é uma pessoa normal, equilibrada. A questão é que nós estamos nos usando como ponto de referência. Como nós somos muito tímidos, uma pessoa normal, na nossa visão, passa a ser uma pessoa extremamente extrovertida, certo? Por quê? Porque nós somos muito introvertidos, tá certo? Nós somos muito tímidos. As duas coisas não são a mesma coisa, mas eu vou usar dessa forma aqui. Nós somos muito tímidos. Então, quer dizer, a gente parte da nossa visão de nós mesmos para construir a visão do outro, certo? A gente está usando qual ponto de referência? Nós mesmos, as nossas características, certo? Básicas, para olhar para o outro e falar, bom, se eu sou assim, então o fulano é tal, baseado em como eu sou. O meu ponto de referência sou eu. Lembrando, esse é o ponto de referência mais usado, nós mesmos, tá certo? Isso é importantíssimo. E da onde que veio isso, Udney? Veio de várias pesquisas do campo psicológico, da psicologia social, certo? Coletando essas informações. Como, por exemplo, somos extremamente extremos ideologicamente, né? Então, se tem alguém que é ideologicamente extremo, a pessoa que ela ela tem uma ideologia, mas ela é uma pessoa básica, para esse extremista,
essa pessoa, sei lá, ela não tem ideologia nenhuma, ela não se interessa, ela é burra, ou então ela tá no outro extremo da ideia, pelo fato dela não ser extrema como ele. Por quê? Porque ele está baseando a ideia que ele tem do outro nele mesmo. Se eu sou ideologicamente extremo nessa religião e o outro não tem religião nenhuma, então pra mim ele é um cara sem religião, sem fé, sei lá. O que acontece? Você vai basear a sua visão do outro segundo o que você é, certo? Outra coisa é se somos frientos, né? Na verdade, isso aqui são só exemplos para você. Se nós somos frientos, né? Por exemplo, eu tenho uma questão que eu sou muito caloroso, né? Tipo, meu, agora tá meio frio aqui, tá um ventinho, a galera já tá se enrolando em cobertor e tal, e eu tô de boa, entendeu? Então você imagina o meu problema em lidar com crianças, com bebês de 1 ano a 2 anos. Porque assim, eu vou olhar pro bebê e na minha cabeça, se eu for me usar como referência, a criança passa frio. Que eu vou falar, não, o tempo tá gostoso, deixa ele de short, de camiseta. Só que na verdade não tá calor nem nada. Só que eu estou me usando de ponto de referência. Então quando você se usa de ponto de referência, tá certo? Isso geralmente vem de uma forma muito rápida, por isso que é uma heurística, tá certo? E isso geralmente vai causar, como a gente já viu em vídeos anteriores, respostas que são simplistas ou geralmente incoerentes, erradas, tá certo? Sempre lembrando. Ugem, para mim entender o que você está falando direito, eu tenho que entender o que é heurística? Sim, você precisa entender o que é heurística, por isso vai no primeiro vídeo sobre heurística, tá certo? Que você vai entender. Esses 3 exemplos são importantes aqui para você entender que essa heurística do uso de ponto de referência, ela tem muito a ver com nós usarmos nós mesmos como ponto de referência para enxergarmos o mundo, tá certo? Isso traz uma série de complicações nas nossas respostas. Primeiro, nós somos extremamente limitados, tá certo? A nossa quantidade de conhecimento, de informação, de articulação, na grande maioria das pessoas, é extremamente curto, extremamente pequeno, extremamente sem potencial. Então, quando a gente se pega se usando como referência, é algo que tem que ser tomado cuidado, né? Porque, olha, quem somos nós para sermos referência de alguma coisa, certo? E aí a gente vai fazer aquele jogo que eu tô fazendo nos outros vídeos. Vamos nos colocar agora no lugar de uma pessoa que está analisando, está olhando para a sociedade, está fazendo uma avaliação da sociedade ou do outro, tá certo? Quando você vê esse outro vindo para você e falando assim, olha, ah não, mas na minha opinião, ah não, mas é que eu acho, e ele começa a se usar como ponto de referência, não, porque eu penso assim, eu sou assim, você vê que já vai começar a existir um problema no resultado dos comportamentos, das respostas e dos posicionamentos dessa pessoa. Porque você já começa a enxergar, primeiro, uma limitação em lidar com os assuntos, com os comportamentos, com os fatos e com as dinâmicas sociais, certo? Por quê? Porque ela ainda está presa em si, né? Ela está presa em si. Não, eu sou o ponto de referência. A minha experiência basta para me entender todo o resto, né? Então olha só como é interessante essa mecânica de heurística, né, de ponto de referência, quando o ponto de referência principalmente é você mesmo, tá certo? Então quer dizer, ponto de referência, você tem um ponto de referência, você vai usar esse ponto de referência, as ideias que você conhece sobre ele, para criar a sua ideia sobre aquele outro. E geralmente esse ponto de referência sobre a sua ideia sobre o mundo é você mesmo, certo? Então é isso aí, espero que você tenha entendido. Um ponto principal para você pensar é o seguinte, né? Que o ponto de referência, ele é exatamente uma das principais ferramentas no discurso do senso comum, né? Esse ponto de referência é quando falta articulação, falta informação de base ou de raiz para você trabalhar outras coisas e ampliar um pouco do teu ponto de vista, tá certo? Então, geralmente, quando você não tem essa extensão, você tende a usar o que você tem, que é você mesmo e somente você. Certo? É isso aí, então, espero que você tenha curtido, espero que você tenha gostado. Esse uso de ponto de referência é uma coisa muito importante, porque se você for fazer uma reflexão mesmo, você vai ver que a gente tende a usar muito isso, tá certo? E isso tem a ver também com... Na faculdade você vai ver isso, né? Eu escutei isso do meu professor, ele falando assim, quem é você para dar opinião
quem é você, né, para dar opinião e falar que essa ideia é sua, esse pensamento é seu, né? Tem tantos autores que pegaram esse pensamento e desenvolveram, teve autores que criaram esse tipo de pensamento ou essa linha de raciocínio e você agora está só reproduzindo. Às vezes você não sabe que é de um outro autor porque você não sabe mesmo, mas ele falou já isso, né? E você fica tipo achando que você criou aquilo. Então você se coloca como ponto de referência, como centro das coisas, né? Uma coisa importante é na filosofia, que tem um vídeo, inclusive, que eu falo sobre isso, mas eu nem vou indicar que o vídeo é rapidinho, que tem um filósofo chamado Protágoras. Antes de Cristo ele já falou isso, certo? Ele falou o seguinte: o homem é a medida de todas as coisas. Quer dizer, a gente vai basear as coisas segundo naquilo que nós conhecemos. Nós vamos enxergar os outros, entender os outros, segundo aquilo que nós somos, tá certo? Então, essa é a heurística do ponto de referência, exatamente isso. É você se colocar como referência e a partir de você gerar opinião sobre os outros, certo? É isso aí, então, até o próximo vídeo. Não se esquece, tá a fim de comprar o livro? Dá uma olhadinha, clica no link. Tenho certeza que você vai curtir, vale muito a pena todo real gasto nesse livro, certo? É isso aí, então, até o próximo vídeo. Clica nos cards, eu vou deixar aqui em cima o link para você assistir. Ah não, já deixei, né, a playlist. Vai lá e clica e vê todos os vídeos de psicologia social. Tenho certeza, se te ajudou, se curtiu, se você entendeu, deixa aqui nos comentários. E até o próximo vídeo, bons estudos para vocês. Valeu! Fala pessoas, beleza? Meu nome é Ujne e vocês estão no Bora Mundo e olha só. Estamos com mais um vídeo de psicologia social. Estamos falando sobre as heurísticas, tá certo? Se você não sabe o que é heurística, você precisa entender o que é heurística para dar continuidade a esse vídeo. Então vai lá no primeiro vídeo, entender o que é heurística, clica aqui no link que eu vou deixar para você, ó, bonitinho, certo? Para entender o que é heurística. Chegou aqui, então vamos lá. Nós vamos falar da heurística conhecida como falso consenso, tá certo? O que é esse falso consenso, tá? É o seguinte: onde a nossa posição é partilhada por um grande número de pessoas. O falso consenso é quando a gente acredita que a nossa opinião é a mesma opinião de várias outras pessoas, tá? É quando a gente acha de verdade que o que a gente pensa, ou o jeito que nós nos comportamos, ou o jeito que nós enxergamos as coisas, é a forma em que a maioria das pessoas também pensam e também agem, certo? Então é um falso consenso. Isso parte, lógico, do nosso entendimento, do nosso conhecimento, da nossa percepção das coisas, tá certo? Isso nós temos de uma forma muito grande, muito carregada em nós, tá certo? E essa é mais uma heurística, que é esse mecanismo que nós usamos de uma forma muito rápida, tá certo? Que é o falso consenso. Isso a gente pode colocar numa frase que pode explicar essa heurística, que é: todo mundo acha isso, né? É aquela coisa, você dá uma opinião e fala, mas todo mundo acha isso, né? Então, é você achar que todo mundo pensa daquele jeito, tá certo? E aqui é importante, né? A tendência dessa heurística é nós afirmarmos uma posição, uma opinião, ou um comportamento, ou uma certa visão de mundo, e na realidade nós fazemos essa afirmação sem nem ao menos certificar se isso é verdade, né? A gente simplesmente tira de uma experiência própria nossa e coloca de uma forma como, não, isso é uma ideia geral, onde ela é aceita de uma forma geral e amplamente. Isso vem parte da nossa concepção pessoal e nós colocamos isso de uma forma muito rápida, como se fosse uma realidade, tá certo? Lembrando, nós estamos falando de uma heurística, por isso que você tem que entender que é heurística, senão você vai achar que eu estou falando da opinião geral de todo mundo, e não é. Estamos falando de uma heurística que tem características pontuais, tá certo? Então, isso é uma coisa importante. Esse posicionamento, para ele geralmente ser uma heurística, é porque ele não foi verificado se aquele pensamento é realmente, de fato, é uma verdade, e é assim que acontece, tá certo? Bom, outra coisa importante é que é uma maneira econômica, tá certo? De acreditar nas coisas, né? De estarmos certos. Então, a gente economiza energia mental de elaboração, a gente economiza energia de debate, a gente economiza energia de desenvolvimento, certo? E é uma maneira econômica de impor aí uma certa verdade ou o nosso posicionamento. Olha só por que isso é uma heurística, tá certo? É algo muito rápido,
é um atalho muito pontual, tá certo? E ele evita que você amplie, né, esse desenvolvimento de ideia. Então, quer dizer, isso é muito importante porque a gente vai ver a heurística acontecer de uma forma muito massiva, de uma forma muito pontual, tá certo? Principalmente dentro do debate do senso comum. Como assim? As pessoas que têm como discurso o senso comum, tá certo? Não tem um senso crítico mais aguçado, não tem um conhecimento mais amplo, uma reflexão mais ampla, elas tendem a usar um falso consenso muitas vezes, tá certo? Isso tem muito a ver com a heurística anterior que a gente viu, do vídeo anterior. Eu vou deixar até o vídeo anterior aqui. Mas o legal é você ver todos os vídeos sobre heurísticas e sobre psicologia social aqui da playlist, tá? Eu vou deixar a playlist aqui em cima. É melhor. Eu vou deixar a playlist aqui porque você vê todos os vídeos. E no anterior vai falar sobre uso dos pontos de referência, onde eu sou a referência principal. E o falso consenso, ele geralmente tem eu como experiência principal. Não, porque eu acho que todo mundo pensa assim. Ou então todo mundo pensa assim. Essa ideia está partindo da onde? Da onde que está saindo essa ideia? De você acreditar, certo? Que é assim mesmo, tá certo? E lógico, é uma heurística. Por quê? Porque você economiza energia mental. Energia de desenvolvimento de ideia e pega um atalho, certo? Isso geralmente traz uma série de problemas, tá? Não só problemas, mas traz uma série de problemas. Vamos pegar um exemplo que o livro dá. Que livro? Estamos usando como base de conteúdo o livro Psicologia Social do Rodrigues. São 3 autores, mas eu estou citando o Rodrigues. São 500 páginas, é uma maçaroca, vale muito a pena. Eu estou estudando esse livro aqui, fica a dica. Aqui na descrição tem um livro para vender. Clica lá e compra. Vai valer cada real que você investir, com certeza, tá certo? Vamos lá então. Outros exemplos importantes que o livro vai abordar pra gente, tá certo? Tem um exemplo aí que foi dado um processo para uma média de 300 juízes, tá certo? E eles deram a sentença sobre esse processo. O que foi perguntado é o seguinte: o que os seus outros colegas de toga acharão também? Lógico que a maioria dos juízes aí acharam que de 63% a 85% dos seus colegas dariam a mesma sentença. Quer dizer, na cabeça deles, quase todos os outros juízes pensariam igual ele. Olha só. Não, eu analisando aqui, eu acho que, a grande maioria entenderia o que eu estou entendendo. Isso aqui é sim ou não, certo? Então, na cabeça deles, olha só que interessante, né? E depois, lógico, coletando o resultado final, com a fala de todos, foi comprovado que, na verdade, essa percepção que os juízes tinham de se eu acho que é assim, então quase todos devem achar a mesma coisa. Quando eles coletaram a resposta de cada um, eles viram que na verdade não era isso. Não era isso, né? Eles tinham posições muito diferentes entre eles, certo? Com respostas e sentenças muito diferentes. Então, na verdade, mostra como é que funciona essa heurística do falso consenso. Você achar que uma grande porção e proporção dos outros concordam com a sua posição, certo? Isso é importantíssimo e esse exemplo mostrou isso, tá certo? Bom, isso aqui é importante, por quê? Porque com esse tipo de pesquisa, com esse tipo de análise, entendendo esse tipo de heurística dessa mecânica, mostra pra gente o quanto a gente muitas vezes se acha muito parecido com os outros, ou às vezes muito diferente dos outros, tá certo? De ambas as formas, isso acaba sendo um pensamento extremamente simplista, né? Ponto importante aqui então. Dentro da heurística, né, existem outras mecânicas da heurística também. Eu estou falando de um jeito, só que olha só, pode ser o contrário, né? Que é a heurística chamada como falsa unicidade, né? Falsa unicidade é ao contrário. Dessa daqui você acha que todo mundo pensa mais ou menos igual você, né? Na falsa unicidade, e tem a ignorância pluralista, é o seguinte: falsa unicidade, você acha que só você pensa assim. Não, eu penso diferente de todo mundo e tal, né? Então, isso daí né, uma coisa minha, as pessoas não entenderam. É diferente, né? É diferente de todo mundo. Você acha que as pessoas não pensam igual você.
Isso é um ponto, é um tipo de heurística também, tá? E tem um outro ponto também que acontece, que é a ignorância pluralista, tá certo? Essa ignorância pluralista é o seguinte, olha só, é a pessoa que tem certa atitude, tem certa opinião, e ela acha que a atitude e opinião dela é diferente de todas as outras, mesmo que na prática seja a mesma coisa. É mais ou menos assim. Eu jogo lixo no chão, mas todo mundo joga. Só que eu tenho um motivo para jogar o lixo no chão. E é o seguinte, eu jogo por causa disso, disso, disso. É como se a pessoa ela justificasse uma suposta diferença de opinião e diferença de posição, que na verdade é a mesma coisa dos outros, certo? Esse tipo de mecânica de pensamento, mecânica mental, acontece, é a heurística. E são mecânicas rápidas. O que a gente precisa entender aqui? Agora a gente chegou na última heurística que foi colocada no livro. O que a gente precisa entender? Nessas heurísticas, elas têm uma característica muito em comum, que são características de atalho. Isso é muito importante. Por quê? São formas rápidas de você pensar, são mecânicas que a mente usa para lidar com situações, ideias e ambientes, certo? Então quer dizer, você tá ali e você vai arrumar uma mecânica rápida para lidar com aquilo. Essa mecânica mental rápida são as heurísticas, tá certo? E essas daqui estão dentro desse tipo de pensamento, dentro de mecânica, certo? Bom, é isso aí, espero que você tenha curtido, espero que você tenha gostado. Meu, o próximo vídeo vai ser top, por quê? Porque a gente tá falando das heurísticas aqui, só que olha só. Tem agora o que a gente vai falar sobre a utilização de heurísticas, né? Porque assim, foi falado desde o começo do vídeo que é pontuado, na verdade, uma série de pontos negativos sobre a heurística, tá certo? Só que a heurística, ela também tem um mecanismo inconsciente e tem um mecanismo positivo. E ela também é um mecanismo necessário para o nosso desenvolvimento, nosso envolvimento social e nossa dinâmica social de vida. Então, quer dizer, eu não estou falando de características só negativas. Estou falando de características que são as heurísticas, que tendem a ser negativas, certo? Em grande proporção, tá? Só que elas têm outras características importantes, certo? Delas mesmas para nós, no nosso desenvolvimento de sociedade, certo? Então vem comigo até o próximo vídeo, espero que você tenha curtido. Aqui na descrição tem várias indicações de livros muito legais. O que eu quero dar uma dica de estudo para você? Pega da primeira heurística. Na verdade é legal você pegar do primeiro vídeo de Psicologia Social do Rodrigues, que é essa playlist aqui, tá certo? Mas pega do primeiro vídeo de heurística e assiste devagarinho todos e vai fazendo anotações, que no último vídeo que eu fizer sobre, vai amarrar tudo bonitinho se você teve problemas de entender. Mas eu espero que você tenha entendido, que foi muito simples e claro. Entendeu? Curtiu? Gostou? Te ajudou? Deixa aqui nos comentários, deixa seu link, compartilha. Até o próximo vídeo e até mais e valeu! Fala galera, beleza? Eu sou o Rudney e você está no Bora Mundo e nós vamos a mais um vídeo. Vamos continuar falando sobre psicologia social do livro do Rodrigues, que é este belo livreto aqui, certo? É um livro digno, o link dele está na descrição. Tá curtindo psicologia social? Você precisa ter esse livro aqui, beleza? Bom, hoje a gente vai continuar falando sobre as heurísticas. Se você não sabe o que é isso, heurísticas, quando acabar esse vídeo aqui, eu vou deixar a playlist para você no quadradinho e você vai ver toda a playlist sobre heurística. Eu te convido a ver desde o começo, tem muita coisa interessante. O que a gente vai ver hoje? Sobre a utilização da heurística, tá certo? É o seguinte, ó, quando recorremos às heurísticas, a gente vai ter a heurística, que é praticamente um mecanismo aí de... como que a gente pode dizer, de atalho, tá certo? Tem mais detalhes no primeiro vídeo sobre heurística, e a gente vai recorrer, vai utilizar essas heurísticas em vários momentos do nosso dia, de várias formas diferentes, certo? E existem várias formas de se usar heurísticas, e aqui o livro vai colocar pra gente 4 pontos importantes de em que momento a gente vai utilizar essas heurísticas, tá certo? Em que momento a gente vai então aí recorrer, né, precisar delas. Bom, vou colocar 4 pontos aqui importantes que o livro coloca pra gente. O primeiro é quando nós nos sentimos sobrecarregados cognitivamente, tá? Como assim?
Quando a gente se sente carregado cognitivamente, isso significa que existe um esforço muito grande da gente. Por exemplo, quando você... Vou dar um exemplo bem legal. Está fazendo uma prova muito longa, um Enem da vida, um FUVEST, ou até uma prova escolar mesmo, tá? Na faculdade, aí tem que ler texto grande, responder muitas perguntas, tá? Se você não está preparado, principalmente, o tempo vai passando, você vai respondendo e você vai percebendo que mentalmente você está ficando cansado, você está ficando exausto, você já não está mais conseguindo pensar com aquela eficiência. O que vai acontecer? O teu cérebro vai começar a usar heurísticas em vários momentos. O que é isso? É atalhos. Você vai ver, você vai dar uma lida e não vai entender direito, e o teu cérebro vai estar sem energia. Então ele vai falar assim, meu, acho que é essa daqui. Então, por exemplo, quando tem a múltipla escolha alternativa, você vai olhar e olha, aí você começa a não entender direito, o teu cérebro logo vai criar um mecanismo para você responder alguma coisa sem que você precise se preocupar em realmente entender e analisar se aquilo é a resposta correta, se é a alternativa correta. Isso é um tipo de coisa que o cérebro vai fazer, ele vai recorrer à heurística quando o quê? Quando ele está com como diz aqui, né? Com os sentidos sobrecarregados cognitivamente, tá? Isso é um tipo de situação, quando você a tua capacidade de pensamento, de raciocínio, entendeu? De entendimento, ela tá sem energia, tá desgastada. Aí você, em vez de gastar energia e tempo cerebral para entender alguma coisa, você vai usar uma resposta rápida, um atalho. Isso é um dos momentos onde você vai usar a tal da heurística, nesse desgaste, nessa sobrecarga cognitiva, certo? Bom, tem um exemplo aqui que o livro dá pra gente sobre a falsa opinião, né? Isso é bem interessante. Como, por exemplo, usar o falso consenso, né? Quando você não está querendo explicar direito alguma coisa, ou não está querendo entender direito alguma coisa, não está querendo construir uma resposta sobre alguma coisa, você simplesmente concorda, entendeu? Você simplesmente dá uma opinião que se encaixe com o que o pessoal está esperando, com o que a conversa está esperando, e pronto. Então é nesse nível, você usar quando você está sem energia mental. E aí vem a heurística, cria um atalho e você responde de qualquer jeito, vamos dizer assim, certo? É um tipo de exemplo do uso da heurística nessa sobrecarga cognitiva, beleza? Segundo momento onde nosso cérebro ele vai usar essas heurísticas, tá certo? Quando o assunto não é muito importante, né? Quando o assunto não é muito importante, você pode acabar utilizando algumas heurísticas, tá certo? Lembrando que vai ter o quadradinho aqui quando acabar esse vídeo. E tem todas as heurísticas. Eu já gravei todas as heurísticas, certo? Você pode ver de uma a uma para entender e ver como é que elas funcionam e como é que elas aparecem na prática no dia a dia. Aqui também vai ser usado algumas dessas heurísticas, né? Quando o assunto não é muito importante. Então, quando você está lá conversando com alguém, o assunto não é muito importante, não te diz respeito, você não quer mais falar sobre isso, o que pode acontecer? Pode acontecer do seu cérebro puxar uma heurística, usar esse movimento de heurística, em vez dele se colocar em uma situação onde vai ter que pensar, raciocinar, gastar energia, evocar os neurônios, entendeu? Fazer sinapses ali. O que vai acontecer? Ele vai usar uma heurística, ele simplesmente, quando ele, certo, se vê num assunto que não é muito importante, a opinião vai ser extremamente rasa, muitas vezes errada, muitas vezes uma opinião falsa, da qual você não concorda, por exemplo, né? Tipo, o pessoal começa a falar algumas coisas que você não concorda, mas o assunto não é importante, então você, não é mesmo, não é verdade, pode ser. E acabou, né? Então tem muito isso. Então nesses momentos onde o tema que está rodando não é muito importante, o cérebro quer economizar energia, e nesse momento, então, meio que ele deixa para lá, ele não vai se esforçar para construir realmente uma resposta, um envolvimento no assunto, porque para ele não é importante. Ele usa esse momento para economizar energia, então ele vai usar uma heurística, um atalho para resolver logo aquela questão, responder logo, contribuir logo e acabou, certo? E bom, falta mais dois, mas antes fazer uma consideração interessante, né? Essa heurística,
ela é bacana, principalmente quando a gente está falando de psicologia social, e se a gente for pensar na prática, na dinâmica, quando o profissional ali é o terapeuta, o psicólogo, né, os professores, o pedagogo, pessoas que estão envolvidas diretamente com os grupos sociais e com esses grupos onde ela tem que se utilizar de psicologia social para fazer um manejo com esse grupo, para lidar com esse grupo, para entender esse grupo, ela vai ver essas heurísticas pipocarem, formas em que vão ser muito visíveis, né? Sobre opiniões que vão aparecer, sobre formas em que as emoções podem se manifestar, os sentimentos, as relações. A gente vai ver a heurística pipocando ali, essas dinâmicas de relação social. Então é importante conhecer a heurística, não só academicamente, para você que está estudando isso, mas para você entender e saber, na sua análise, saber ver quando é que está sendo usadas as heurísticas como ferramenta, né? Então, por exemplo, imagina que você está aí clinicando, ou você está num momento terapêutico ali, você é um terapeuta, psicólogo, e a pessoa começa a usar na conversa, na fala, na exposição dela, heurísticas, e você percebe que são heurísticas porque, na verdade, ela está dando a volta a um assunto e está dando uma opinião meio que nada a ver, e parece que ela não quer sair do assunto, mas ela também não quer dar opinião direito sobre aquele assunto, e aí você percebe uma heurística acontecendo ali. E aí aquilo já é um vão, já é uma janela para você entrar em uma situação, em um mecanismo, em um ponto mais importante, certo? Isso vai acabar revelando muitas coisas. Então isso daqui é importante, é interessante, porque são mecanismos que vão se manifestar durante o nosso dia a dia, né? É aquela famosa questão de, você tá no ônibus, alguém quer puxar um papo e você, não, é verdade, porque você não quer papo, entendeu? Então isso daqui é bem importante, porque tem a ver com exatamente o nosso comportamento diário, tá? Terceira heurística, tá certo? Estamos sob pressão de tempo para emitir julgamentos. A gente também vai ter isso, tá? Quando a heurística vai aparecer nesse momento de uma forma geralmente negativa. A gente está no momento de pressão, a gente precisa dar a nossa opinião, então toda essa pressão, toda essa questão que vai rolar de pressão, de tempo, vamos lá, qual a sua opinião? O que você acha? Pode fazer com que o teu cérebro não queira raciocinar de fato e construir de fato uma opinião que é a sua de uma forma real, de uma forma interessante. Então ele vai construir nesse momento aqui, né, de pressão, de tempo, onde você tem que dar sua opinião logo, né, e você tem tempo para isso, e estão te pressionando, você pode acabar acontecendo, né, de você utilizar a heurística incompleta, tá? Então, olha só que louco como é positivo, porque você acaba economizando energia cerebral, você acaba se organizando, né? Não absorvendo coisas que não têm relevância, mas ao mesmo tempo você pode acabar construindo questões muito ruins e negativas, né? Como, por exemplo, tem mil exemplos, né? Mas vamos supor, um tribunal do júri, onde o júri está lá e o tribunal já tem várias sessões, e dos 10, 2 membros estão cansados já, eles não querem mais muito saber, já deu, a cabeça não tá legal, ele queria estar fazendo outra coisa, e ele tá ali confinado já faz um tempo, às vezes. Tô dando um exemplo, tá? E aí chega no momento no dia que ele tem que votar se é culpado ou não, ele já tá meio de saco cheio, tá com outras preocupações, e misturou com aquela situação que ele tá tendo que absorver, às vezes veio algum gatilho psicológico nele, que aí mexeu com o emocional dele, e ele vai acabar, diante de todo esse transtorno, para dar essa opinião, de toda essa pressão, dar uma opinião que muitas vezes não é a que ele queria dar. Por exemplo, ele vai votar que é o culpado, mas na verdade ele acha que é inocente, mas alguma coisa no meio do caminho bagunçou a cabeça dele, e o cérebro não quer mais desgastar tempo, o cérebro não quer mais lidar com isso, e você pode gerar aí uma opinião falsa, por exemplo, uma opinião ruim, né? E nesse momento, não só a opinião, tá? Que a gente está falando sobre estarmos sobre pressão de tempo para dar um julgamento.
A gente tem que escolher alguma coisa, comprar alguma coisa, vender alguma coisa. E essa pressão daquele tempo pode fazer com que você venha usar uma heurística, tá? Não simplesmente para dar uma falsa opinião, mas usar a heurística para economizar energia naquilo que você vai fazer. Então, em vez de fazer da melhor forma, você vai fazer da forma mais rápida possível, que muitas vezes é a pior forma, né? Então, isso é um outro momento onde nós vamos acabar evocando as heurísticas, tá? Próximo momento que a gente vai evocar as heurísticas antes disso, tem que entender que muitas vezes o uso da heurística, você não percebe, ela é imperceptível, você só simplesmente se manifesta, você simplesmente usa a heurística e você não pensa em usar uma heurística, certo? Então isso daqui é interessante, que é um mecanismo meio que natural do cérebro de lidar com essas questões, tá? De organização de aquilo que é importante, aquilo que não é, aquilo que eu posso gastar energia, aquilo que não, certo? Quarto, quando nós dispomos de pouca informação sobre o assunto, tá? Quando nós dispomos sobre pouca informação sobre o assunto. Lembra que tem aquele momento que eu falei, né? Que às vezes você não quer saber do assunto. Aqui é quando você tem pouca informação. Então, quando as pessoas têm pouca informação, pode ser que, ao invés dela se posicionar como não, então daqui para frente eu não sei mais e tal, nesse momento pode ser que o cérebro, por vários motivos, um deles é para não ficar para trás, ou para não acabar a conversa, ou para mostrar, dependendo da personalidade da pessoa, ou para mostrar que, tipo assim, não, ela continua sabendo sobre o assunto, ele pode evocar uma heurística, usar uma heurística, por exemplo, certo? Então, por exemplo, tá faltando informação, você é uma pessoa que tá lá, você tá no metrô, aí tá no ônibus, isso acontece com mais frequência em São Paulo, tá no ônibus, duas pessoas estão conversando, uma terceira se envolve, e vão batendo um papo ali, e aí começa sobre um assunto importante que elas estão debatendo, e tem uma delas que exatamente ela não tem tanta informação sobre o assunto. Então ela se vê sem informação sobre o assunto, e pode acontecer várias coisas. Uma dessas coisas é ela logo emitir a sua opinião, para não precisar ficar contribuindo com o assunto, certo? E ela vai enfatizar na opinião, em vez de no conteúdo do assunto, acontece muito isso, né? Outra coisa é ela começar a inventar informações, né? E ela vai fazer tudo aquilo que é ao contrário do que é para ser feito. O que é para ser feito? Gastar energia para tentar contribuir e até para reagir. Tipo, daqui para cá eu já não manjo muito, tá? Já entrou num assunto que eu não tenho opinião sobre. E aí você vai ver que isso talvez seria o mais interessante, só que ao puxar a heurística vai reagir de forma diferente. Pode inventar história que não tem nada a ver, criar informações, deixar de contribuir com a conversa ou contribuir de uma forma onde vai dar um olé, né? Em vez de ficar falando exatamente sobre o tema, vai falar de temas em volta. Então, quer dizer, um outro momento onde você vai usar a heurística pode ser usada, e muitas vezes ela é usada de forma que você nem percebe, é exatamente nisso. Quando dispomos de pouca informação sobre o assunto, tá? O cérebro se sente incomodado, pega um atalho e pula toda aquela situação para um momento mais tranquilo, tá? Então, isso daqui foi o quê? Isso daqui que a gente viu são quando nós recorremos às heurísticas, quando o cérebro recorre às heurísticas. São todos momentos onde o cérebro não quer gastar energia, ele não quer investir esforços, ele se sente pressionado ou ele se sente em uma posição de desinteresse sobre aquilo. E para que ele encerre ou que ele saia dessa situação, ele vai fazer o quê? Ele vai usar heurísticas, que é esse atalho. Bacana, interessante, top. Agora você entendeu. Bom, agora é o seguinte, a heurística a gente já viu que é o seguinte, né? Já se percebe que ela não é só positiva, ela também é negativa, né? Quer dizer, o cérebro ele vai utilizar dessas questões, os nossos comportamentos, eles vão construir essa necessidade da heurística, eles vão utilizar essas ferramentas, aplicar essas ferramentas, e muitas vezes elas vão se tornar problemáticas. E muitas vezes também, em outras situações, ela vai se tornar positiva, né? Então a gente vai ver agora alguns exemplos rapidinhos sobre esses momentos. É muito interessante. Isso é muito interessante, tá? Então a gente vai ver exemplos das consequências do uso das heurísticas. Então você usa heurísticas, elas vão ter consequências. A gente vai ver exemplos disso, tá? Então vamos lá.
O que eu vou fazer? Como é um negócio muito específico, eu vou ler o caso. O caso é muito curtinho, poucas linhas, e vem comigo, tá certo? Vamos lá. Olha só. O primeiro caso... Deixa eu arrumar aqui. O primeiro caso, tá? Que vamos ter... O primeiro caso que nós vamos ter aqui, tá? É bem interessante. Olha só. Caso 1. Heurísticas permitem que os médicos, né, reduzam a sua carga cognitiva, substituindo a matemática de probabilidades por rotinas estereotipadas. O que é isso? Os médicos, muitas vezes, ao invés de ir além, né, por exemplo, clínico geral, ao invés de investigar mais, pedir mais exames sobre alguma questão que ele não entendeu direito, ele vai economizar. Ele vai mandar logo para o especialista. Ele não quer ter trabalho, tá? É isso que está falando aqui. Por exemplo, ele vai falar sobre o Anthony. Verificaram que médicos... O pesquisador verificou que médicos que trataram recentemente muitos doentes portadores de infecções bacteriológicas tendem mais a diagnosticar infecções bacteriológicas, logicamente, em clientes novos do que médicos que não trataram de pacientes com tais infecções no passado recente. O que acontece aqui? O médico que fica tratando muito uma coisa e sempre a mesma coisa, quando ele vai investigar, fazer anamnese e tudo mais de alguém, fazer o diagnóstico e tudo mais, ele tem uma tendência a encontrar aquilo que ele sempre encontra. Porque automaticamente, para ele tá mais fácil, quando ele vai enxergar o todo, automaticamente ele vai puxar essas informações e vai levar e tentar fazer com que aquilo chegue na tal da questão de bacteriológica, certo? Por quê? Porque é um mecanismo de heurística. Ele quer economizar energia, ele não quer investigar tantas outras coisas, ele não quer enxergar outras possibilidades. Ele quer que aquilo seja exatamente isso, infecções bacteriológicas, certo? Por quê? Porque a cabeça dele, ela tá focada em achar essas infecções. Porque nos últimos meses, nos últimos anos, na sua profissão, a especialidade, o que ele encontrou, o que ele focou, foi exatamente isso. Então, isso funciona como um sistema de heurística. Em vez dele expandir, dele fazer aqueles cálculos como de probabilidades, o que pode ser, será que é isso mesmo? Acontece uma heurística. Ele começa a tentar puxar para que a probabilidade seja uma infecção bacteriológica. Na série Dr. House, que eu adoro, eu amo, sou fã do House, inclusive eu tô doido para comprar um bonequinho do House. Ele tem uma equipe e essa equipe trabalha exatamente para evitar heurísticas. Cada um tem uma especialidade e eles sentam e eles vão eliminando as possibilidades. E eles começam pela possibilidade que seria mais óbvia, né? E eles vão eliminando. Exatamente para não gerar esse problema da heurística, né? De você acabar pensando e voltando achando que é aquilo que você acha que é. Que sempre é a mesma coisa, porque você anda vendo muito aquilo, né? É mais ou menos aquela coisa que o pessoal chama de síndrome da mulher grávida, né? Você nunca vê ninguém grávido na rua. Até o momento em que a sua esposa engravida ou que ela mesmo grávida, a mulher engravida, e aí você começa a reparar no tanto de grávida que tem por aí. Mas por que você não viu antes? Você não viu antes porque o teu cérebro não estava nem aí com essa informação. Então, para que o cérebro economize informações, como para ele não interessa, lembra que a gente viu lá? Ele não repara nas grávidas. Agora, para ele, isso interessa. Então, agora ele começa a ver e a reparar, certo? Por quê? Porque agora ele está no momento onde aquilo é importante para ele. Antes, ele não ficava reparando, obviamente. O cérebro não queria reparar ou ficar pensando sobre mulheres grávidas. Agora, para ele é importante, certo? Então, heurística. A heurística, conhecida como acessibilidade ou facilidade de acesso à informação, é responsável
por tal equívoco. Então essa heurística de acessibilidade, né, ele vai acessar sempre aquilo que está mais fácil para ele, que é o que ele vê com mais frequência, que é o que? A tal da infecção bacteriológica. O que é isso? O que é que você precisa entender? Essas situações são reais, essas situações acontecem o dia todo, né? O médico vê muito aquilo, ele acha que é aquilo. O policial vê muito certo tipo de movimentação física, de comportamento, de fala, ele vai achar que o perfil daquela pessoa é X, né? Um vendedor que sempre vê um certo tipo de comportamento do comprador, do cliente que vai comprar, ao esse comportamento se manifestar, ele logo vai achar que vai comprar, que aquela pessoa vai comprar. Mas por quê? Por que ele chega nessa resposta tão rápido? E pode ser que seja a resposta errada. A pessoa entra e não compra nada. É porque ele já fez uma leitura que aquele tipo de perfil, aquele tipo de comportamento é uma possível pessoa que compra, certo? Mas por que ele chega tão rápido nessa informação? Por que essa informação é a primeira a chegar, essa impressão? Porque é uma heurística, ele está tomando um atalho. Ele pode pensar mil outras coisas, mas para ele faz sentido, na leitura dele, o cérebro usar essa heurística, economizar energia e falar, não, pelo que eu já conheço a pessoa, vai comprar alguma coisa. Entendeu? Isso é muito importante. Bom, eu vou passar o mais rapidinho nos outros, que tá bem bacana, porque, você vai sair entendendo exatamente isso sobre a utilização das heurísticas. Como é que elas são utilizadas. E não só como elas são utilizadas, você está entendendo como elas afetam de forma positiva o nosso dia a dia, nosso comportamento, nossas relações, o mundo, né? E como ela acaba afetando de forma negativa também, certo? Aula top, aqui o negócio é top, tá? Vamos lá. Diagnósticos clínicos são muitas vezes feitos de acordo com a maioria ou menor semelhança entre sintomas do cliente e o protótipo de uma determinada síndrome clínica. Sabe aquele negócio de tudo é virose? Então, mais ou menos isso, certo? Utilizando a heurística denominada representatividade. Psiquiatras e psicólogos clínicos com frequência se deixam levar pela visão estereotipada relativa ao protótipo. Aliás, ao prototipo, ao invés de procurar evidências clínicas que corroborem o diagnóstico. Então isso acontece muito mesmo, né? Você, ao invés de tentar zerar as possibilidades de um diagnóstico clínico, às vezes você pega aquelas principais e aí você já está dentro da heurística. A heurística está se preocupando só com aquelas que fazem mais sentido e tudo mais. Em vez de fazer um diagnóstico mais amplo, né? Eles vão já selecionando ali aquelas características que para eles já fazem sentido, já montam um padrão e aí eles já encaixam a pessoa em uma certa situação. Vou dar um exemplo muito legal. Vocês vão se lembrar aí, quando lançou a tal da moda do déficit de atenção. Nossa, aí foi uma loucura, porque todas as crianças do mundo, do nada, tinham TDAH. Né? Então, era muito louco. Tinha outra coisa que ficou... essa daqui foi sinistra. Crianças hiperativas. Quando essa palavra surgiu e começou especialistas e médicos irem em programas de televisão falar sobre crianças hiperativas, toda criança virou hiperativa. O que aconteceu? Não existia uma preocupação. A forma que nós olhávamos por uma criança que não é hiperativa era uma forma mais normal, tá? E quando chegou essa informação, ela chegou sem o filtro de análise do todo. Então, o que ficou na cabeça das pessoas? Aquilo que mais importava. Criança agitada demais, pra lá e pra cá, que não para, não presta atenção, ela é hiperativa. Isso foi o que as pessoas absorveram de informação, porque essa foi a informação que ficou sendo batida. Até um certo momento em que começou a chover nos psicólogos crianças, pais e mães falaram, meu filho é hiperativo, ele não para. Aí descobriram uma outra informação. Tinha uma coisa que era o choque de geração. O que era o choque de geração? Os pais viveram em uma época onde as crianças elas eram agitadas de uma outra forma. Então eles esperavam que as crianças fossem agitadas, mas de uma outra forma. Não da forma que eles estavam vendo. E por eles serem mais velhos, eles são pais, o ritmo de vida deles não é mais o ritmo de vida de uma criança, que é alucinado. Ela brinca, ela vai, ela pula, ela anda, você cansa 10 vezes e ela ainda está inteira, pronta para mais um round. Então, quando é que essa impressão falsa
se reforçou. Quando chegaram especialistas e falaram, essa criança aí que está te cansando, que não para, que não presta atenção, ela é hiperativa, provavelmente tem déficit de atenção. E os pais não pararam para pensar numa série de outras coisas. Um monte de rotina que as crianças tinham, possibilidades de brincar, tela para tudo quanto é lado. Então se gerou um problema. As pessoas começaram a tratar de forma de senso comum, a achar que crianças agitadas, normal, uma criança agitada normal, era hiperativa. Olha o problema. E o que foi isso? É exatamente o exemplo sobre esse ponto aqui. Sobre falsos diagnósticos que não abrangem e muitas vezes são apresentados para o público de forma muito resumida, muito restrita, de forma errada. Esse público pega esse conteúdo e acha que aquilo é verdade e toma como verdade. E muitas vezes é apresentado como verdade. Simplesmente porque a heurística começou a ser trabalhada. Ela começou a ser utilizada de uma forma perigosa, que é construção, fechamento de diagnóstico, direcionamento de diagnóstico, entendimento de diagnóstico, por exemplo, tá? Isso é um exemplo, tá, gente? Não estou falando que é na área médica só que acontece, é um exemplo para você tentar entender um outro caso sobre quando é positivo e quando é negativo. Nesse ponto, é negativo, a gente está tratando e vendo como é que ela afeta o mundo real, a saúde mental, saúde física, as relações, de forma real, no dia a dia, certo? Vamos lá. Terceiro e último ponto, tá? Muitas de nossas escolhas ao longo da vida, olha que interessante, não raro decorrerão de heurísticas, isso é verdade. Muitas escolhas que nós vamos fazer vão ser por causa de heurísticas. Vou comprar esse porque é mais barato. Vou comprar esse daqui porque até eu fazer a conta, esse aqui vai dar mais ou menos isso. Quantas vezes eu mesmo já fui no mercado e não fiz as contas. Não, na verdade eu sou de fazer conta, tá? Mas, por exemplo, minha esposa, ela não tem esse costume, esse hábito de fazer a conta. Ela faz a lista e não coloca os valores. Então a gente chega no mercado e sempre é um Kinder Ovo, é uma caixinha de surpresa. Que sempre nunca o valor bate com o tanto que tem, né? Então sempre tem que ir com um a mais, porque não foi calculado. Mas entrou de forma mecânica. Não, isso aqui vai dar mais ou menos isso e tal, e quando vai ver não dá. Então isso é o que? A heurística trabalhando, certo? Então, sempre a gente vai utilizar, sempre não, mas muitas vezes nós vamos utilizar a heurística, porque a heurística é um mecanismo, é uma ferramenta do cérebro para organizar a nossa vida, certo? Da mesma forma que tem um médico que ele vai acabar pode ter problemas ou levar problemas pelo fato de, por exemplo, um clínico geral, ele usar a heurística é muito ruim. Mas um especialista que a heurística acaba trabalhando de forma potencial nele, é muito bacana. Porque, se ele sempre se volta para a possibilidade de que pode ser câncer, pode ser câncer, pode ser câncer, a tendência é que ele consiga enxergar câncer aonde outros não enxergariam. Né? Então a heurística pode levar ele a questões muito positivas e a mecanismos muito positivos. Então ela tem esses dois lados, certo? De forma muito interessante. Então isso daqui, para a gente ver que geralmente na nossa vida ela vai fazer parte das tomadas de decisão e dos comportamentos que nós vamos ter e dos pensamentos, certo? Bom, não raro a gente vai decorrer, né? A gente vai ir atrás das heurísticas, ao invés de olha só, basear numa análise racional e cuidadosa da situação. Bom, fica um ponto muito claro, é que ela é mais negativa do que positiva, certo? Por quê? Porque ela está dentro do campo de uma irracionalidade, tá? De um pensamento rápido, de um pensamento incompleto, de um comportamento e pensamento incompleto, certo? Então ela está dentro do campo da irracionalidade. A tendência é que ela seja mais negativa do que positiva, certo? As heurísticas. Então, quanto mais perceptível for, quanto melhor o profissional conhecer, o curioso conhecer as heurísticas, inclusive como uma autoanálise, ele consegue trabalhar questões do dia a dia, posicionamentos, pensamentos de forma mais complexa e mais ampla sobre tudo na vida, certo? Bom, e o que fica de resumo, né? De pontuação de resumo. Fica praticamente 2 pontos importantes aqui, tá? Nem sempre nós somos racionais, existe a frase nós somos seres racionais, mas se nós formos avaliar o tanto de vezes que a heurística, isso é uma ferramenta psicológica, tá?
uma manifestação psicológica nossa. Só isso já mostra o tanto que a gente é irracional, o tanto que nós agimos de forma irracional, agimos de forma mecânica e de formas onde nós deixamos a qualidade do pensamento de lado e agimos de forma de impulso irracional, sem pensar, sem aprofundar. Isso traz muitos problemas, certo? Bom, é isso, espero que você tenha curtido. Próximo vídeo a gente já vai começar falando sobre pensamentos automáticos, top? Então não perde, escreve aqui embaixo o que você mais gostou de informação nesse vídeo. Ajuda nós. Gostou? Se inscreve no canal, certo? Tem um valeu aqui, clica, ajuda o canal. O link do livro vai estar na descrição. O vídeo vai acabar, vai estar o quadradinho. Clica para você ver toda a playlist. E para saber dos meus cursos, os links estão aqui, certo? Tamo junto, valeu e até o próximo vídeo. Até a próxima videoaula. Valeu!